Olá! Antes de começarmos a reflexão, respire, sinta o ar entrando em seus pulmões. Esse sopro é o mesmo que move as folhas, que ondula os rios, que os Nhanderu Guarani Kaiowá, como o seu Eduardo da aldeia Pirajuí, lançam sobre as partes doentes do corpo das pessoas que os procuram nos rituais de cura. No relato bíblico da criação do ser humano, ele está presente como o ato vivificador. Com isso, quero convidar você a dialogarmos não sobre uma ecologia distante, mas sobre a ecologia do parentesco, aquela que nos aproxima dos outros seres vivos e da própria terra. Pois pelo relato da Bíblia, o barro que pisamos é a mesma matéria que forma todos os seres humanos, além de que é o mesmo Criador que cria todos os seres. Todos possuem o mesmo Pai Criador. Quero refletir aqui como esta e outra palavra são mal compreendidas e como refletir sobre elas pode nos aproximar do cuidado da nossa casa comum, a terra. Diz o relato sagrado para os cristãos que no princípio dos tempos Deus formou o ser humano do pó da terra, não de um mineral raro como o ouro ou o nióbio, não de uma estrela distante, mas da terra comum, humilde, aquela que pisamos todos os dias. O corpo humano é, poeticamente, terra que se ergue, terra que caminha, terra que pensa. E quando a vida se esvai, o corpo humano retorna a ela, no caminho inverso da criação, mesclando-se ao material inicial do qual foi gerado, nele se reintegrando física, química e espiritualmente. Disso tudo posso concluir, sem medo de cometer um pecado hermenêutico, que no relato bíblico a terra não é só o chão, ela é também mãe e quiçá irmã. Geralmente, ouvimos isso sobre os povos originários, para quem a terra é Pachamama, é mãe. Mas esse mesmo sentido não está distante do significado filosófico-teológico do ato artístico de um Criador que modela o ser humano com suas próprias mãos, utilizando matéria-prima tão inusitada e fecunda. Mas há outra frase bíblica que ecoa por séculos e sobre a qual precisamos conversar. Crescei, multiplicai-vos e dominai a face da terra. Dominai. Quantas vezes essa palavra foi lida como licença para possuir, para explorar, para submeter? Se esquecemos que somos terra, dominar vira conquista, vira extração, vira violência. Mas se dominar for tomado como o cuidado de um jardineiro com seu jardim, como o movimento das mãos que protegem, que nutrem, que defendem, pensemos um pouco sobre a palavra dominar. Ela moldou impérios, justificou conquistas e atualmente justifica teologicamente a necropolítica tão presente em tantos púlpitos de igrejas que se dizem cristãs. E se eu disser que no fundo, no seu sentido mais antigo, dominar não remete à conquista, mas ao cuidado da casa? Vamos fazer uma viagem até a raiz da palavra. Dominar provém do latim dominare, que significa ser senhor, governar. E dominare vem de dominus, senhor, mestre. Mas espere, dominus vem de domus, e domus significa casa. Esse sentido ficou adormecido dentro da nossa língua. O lar,
O espaço íntimo é um espaço compartilhado, protegido pelo senhor da casa, o dominus, aquele que tem a responsabilidade pelo abrigo, pelo bem-estar de todos os que vivem sob aquele teto. E daí vem a ação de dominare, exercer a função de senhor da casa, embora com conotação machista, já que o patriarcado é parte constitutiva do nosso imaginário judaico-cristão. De forma mais ampla, poderíamos pensar, já fazendo aqui uma primeira limpeza moral na expressão, que o senhor da casa comum, a terra, é o gênero humano que indistintamente deveria agir, evitando esgotar seus recursos, evitando de incendiar seus próprios cômodos, mas protegendo-a, mantendo-a, assegurando que ela continue sendo um lar para esta e para as futuras gerações. Mas as palavras, como as sementes, podem ser carregadas pelo vento para terrenos muito diferentes. Com o crescimento de Roma, a ideia de domus, a casa singela, ampliou-se muito. A casa tornou-se o império. O dominus já não era apenas o pai de família, mas o César. E dominare deixou de ser o cuidado com o lar e passou a ser o controle sobre territórios conquistados, sobre povos distantes, sobre naturezas desconhecidas. Os colonialismos posteriores mantiveram esse sentido nefasto, o qual chega até hoje com uma força avassaladora. A conexão íntima se rompeu. O dominar perdeu o cheiro do pão no forno, o calor da lareira, ganhou o som de metais, o gosto pela subserviência, pela estúpida imposição da força para obtenção de lucro. E foi esse segundo sentido que nós, na nossa pressa e arrogância, aplicamos ao grande mandato: crescei, multiplicai-vos e dominai a face da terra. Lemos dominai com os olhos do império e da colonização, não com o sentido de lar. Entendemos como licença para subjugar o estranho, não como um chamado para cuidar do que é a nossa casa mais ampla. Aqui está então a virada de chave, o convite do nosso tempo. E se resgatássemos o sentido mais antigo de dominar, tomando-o como cuidar, sendo os responsáveis pelo lar planetário. Isso não é uma figura de linguagem, mas uma revolução semântica e de postura, porque quando mudamos o significado que carregamos dentro de nós, mudamos o mundo que construímos fora de nós. E é isso que Anastácio Peralta, um sábio Guarani Kaiowá, nos indica quando pede para que reflorestemos a nossa mente. E reflorestar a mente começa exatamente assim, limpando-a dos significados que aparentemente inocentes e travestidos com uma roupagem muitas vezes religiosa, constroem negativamente o mundo no qual transitamos. Antes de dominar a terra tiranicamente, somos chamados a habitá-la como um filho amoroso habita a casa de sua mãe. Portanto, da próxima vez que a palavra dominar surgir em seu pensamento, lembre-se de domos, de casa. O que Anastácio Peralta nos ensina com o seu reflorestar a mente humana é que antes de devastar uma floresta, devastamos nosso entendimento sobre a floresta. Antes de envenenar um rio, o lençol freático e a própria terra, envenenamos nosso imaginário. Reflorestar a mente é replantar a noção de que somos parte, não donos. Que cada árvore derrubada é um pedaço de nosso próprio corpo que é cortado. Que cada rio poluído é uma veia entupida do mundo, que também é nosso corpo. Que cada gota de veneno que lançamos na terra é uma gota de veneno que ingerimos e que um dia pode nos causar uma infinidade de doenças. Pensem comigo, se meu corpo é feito da mesma matéria que este solo, se minhas células guardam a memória da terra e da água,
Então, dominar a terra como quem domina um inimigo é declarar guerra a nós mesmos. Mas cuidar da terra como quem cuida do próprio corpo, isto é sabedoria, isso é sobrevivência, isso é amor próprio. O crescer e multiplicar-vos não pode ser uma ordem cega. É um convite à coabitação generosa para multiplicar a vida, não a destruição e a morte. Crescer em consciência, não em exploração, pois quando replantamos uma floresta, estamos replantando nossa própria respiração. Quando protegemos uma nascente ou um rio, estamos protegendo nosso próprio sangue. Quando honramos a terra, estamos honrando nossa mãe e a nós mesmos. Isso não é uma metáfora, é biologia, é espiritualidade. É o reconhecimento de uma verdade esquecida em nome de uma economia predatória. Então, como reflorestar a mente? Primeiro, lembrando que somos terra, que cada ato contra a terra é um ato contra nosso próprio corpo coletivo. Segundo, ressignificando o dominar, como serviço, não como poder. Crescer como florescer juntos, com todas as espécies. E terceiro, agir a partir desse parentesco. Isso implica também em respeitarmos todos os seres humanos, já que somos todos irmãos feitos da mesma terra pelo mesmo Criador. A ecologia não começa lá fora, começa aqui dentro, no modo como pensamos, como sonhamos, como nos entendemos no mundo. Uma mente reflorestada não vê recursos a serem explorados, vê parentes a serem cuidados. E essa é a tarefa urgente. Junto de plantar árvores, precisamos plantar um novo entendimento. Junto de salvar a terra, precisamos nos lembrar de que nós somos terra. E assim estaremos prontos para crescer, multiplicar e cuidar. Com amor, com reverência, como filhos que reconhecem finalmente o rosto da mãe em cada criatura. Até o próximo encontro. Obrigado.